do que essa fórmula, esse jogo de palavras que eu vou montar aqui conosco, que está muito baseado nisso, que está escrito em Romanos capítulo 12. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês aí. Romanos 12, o versículo 9 em diante. É um dos trechos que eu mais gosto na Bíblia. De nada adianta colocar em prática esses 7 Cs aqui que eu vou comentar com vocês, se os princípios que estão aqui, se o principal motivo da nossa vida cristã não for posta em prática. Então, Romanos 12, versículo 9. Todos digam amém aí se já encontraram, por favor. Amém? Tudo certo? Posso ler aqui? Amém. Vamos ler. Aqui diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu creio que esse texto, ele enfatiza uma vida cristã equilibrada, que busca um comprometimento com o zelo, com o amor, com fazer o bem, não pagar o mal com o mal, e buscar sempre transmitir essa verdade em nossas vidas. Eu tenho certeza que para nós buscarmos isso que eu vou propor aqui, em uma vida segundo a vontade de Deus, tem que estar baseada nesse princípio de levar o amor e uma vida consagrada a Deus, vivendo em comunidade. É trazido vários pontos nesse trecho de nós, em conjunto, em uma única família do céu, levarmos essa mensagem na prática para aqueles que nos cercam. Quais são os 7 Cs? Os 7 Cs da vida feliz, né? Nós, muitas vezes, como cristãos, começamos algo, começamos uma nova iniciativa, muitas vezes não continuamos, não concluímos, muitas vezes falta consertos para serem reparados pelo Espírito em nosso caráter, né, em nossa personalidade. Muitas vezes nós não temos a competência certa para determinado cargo e, de forma teimosa, queremos seguir à frente, não entendendo qual é o chamado que Deus nos faz. Muitas vezes precisamos conquistar uma credibilidade que, ao longo do tempo, não foi conquistada por N motivos, e você então precisa assumir o comprometimento de se envolver com a causa de Cristo e conquistar essa credibilidade, e inclusive no meio social, para que você pregue essa mensagem. E, sobretudo, você precisa ter conhecimento e prática daquilo que você está vivendo, daquilo que você está pregando.
Eu vou trazer alguns textos bíblicos aqui, a gente vai conversando sobre o que é esse ato de começar. É fundamental na prática, na vida cristã, a gente ter essa iniciativa, a gente dar o primeiro passo, colocar o pé na água e convidar o Senhor para estar ao nosso lado e a gente fazer as coisas, fazer a coisa acontecer. Em 1 Pedro 5,7, que é muito comum, a gente fica ansioso quando vai tomar uma nova decisão. Aqui a recomendação é lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele sempre tem cuidado de nós. Em Eclesiastes 11:4 nos diz que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em Romanos 5:3 diz não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então, nós quando tomamos a decisão e uma iniciativa e temos um respaldo e Deus está do nosso lado, nós não podemos titubear, temos que dar o primeiro passo e ir avante. Como um professor meu ouvi dizer certa vez que a gente não volta para trás nem para pegar impulso, vai para frente que aí o resto a coisa acontece, e na vida cristã não é diferente. A gente não pode ter receio, ter medo, e eu creio que o movimento cristão ele foi todo desenvolvido através disso. Os grandes missionários, os grandes pregadores, todo cristão ele precisa ter essa ênfase, assim, começar, fazer acontecer e lançar realmente o trabalho nas mãos de Cristo, que ele vai nos usar para a coisa acontecer. Só que a gente tem que botar a nossa vontade envolvida. Então, nada acontece, Deus não vai fazer a nossa parte. Então, começar é fundamental. Só que também a gente não pode ser uma pessoa de muita iniciativa e não tem consistência. A constância, continuar. Aí está uma parte que é fundamental, muito fácil nós também fazermos uma coisa importante, necessária, tomarmos a decisão, temos a iniciativa, mas não temos a capacidade de nos colocar à disposição todo dia. Por isso que o batismo, né, o batismo ele é um ato público de demonstração de que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e publicamente de que agora obedecemos a Ele. Agora, por outro lado, se eu não tiver um batismo diário do Espírito, de nada vai adiantar aquela cerimônia, de nada vai valer aquele ato, aquele momento. Então, o ato de continuar, de perseverar, ele é fundamental para que aquilo que você se propôs a fazer tenha resultados. Então, vamos ler alguns textos aqui. Romanos 12, 11 a 12, nós lemos um trecho dele agora. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Hebreus 10, 23 a 25, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É a prova viva disso, é isso que nós estamos fazendo, buscando, mesmo em meio à pandemia, buscando aí se reunir pelo meio digital. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida cristã é uma constante, nós não podemos de modo nenhum nos afastarmos da fogueira, porque a brasa ela vai se apagar. E temos que ter essa mentalidade de continuar, não parar aquilo que um dia foi iniciado, essa fé
que nasceu em nosso coração, que Jesus nos deu de presente, ela então precisa ser regada para que ela venha crescer cada dia mais e nós não deixamos com que ela desfaleça. O terceiro C. O terceiro C para uma vida feliz, para que a gente consiga entender e praticar a vontade de Deus na nossa vida, ela também envolve, temos a iniciativa, a continuativa, não sei se existe essa palavra, e a acabativa. Nós precisamos saber que, como cristãos, como pessoas, precisamos ter essa mentalidade de concluir as coisas, de sermos, conseguimos dar o resultado, fechar realmente a boca do saco para conseguir levar à frente aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, isso envolve-se projetos, aquele planejamento que foi colocado, conseguimos entender o que está acontecendo, perceber para que a gente conclua e possa começar uma nova jornada. Então, as campanhas missionárias, aquilo que está acontecendo, vamos não deixar nenhuma ponta solta e conseguir colocar esse trabalho para ser concluído e dar abertura para se começar um novo trabalho e a gente mapear tudo que tem para ser feito e novamente começar um novo ciclo. Muitas vezes a gente é excelente em continuar, excelente em iniciar, em começar, até em ser consistente, mas muitas vezes eu posso estar querendo daqui de São Paulo ir para a Bahia, mas eu pego um ônibus para o Rio Grande do Sul e sou consistente para ir para aquele lugar. Mas é o meu destino, aquilo que eu me propus é ir para a Bahia, mas eu não sei, eu não estou enxergando, e aí eu estou fazendo de tudo para ir, fazendo tudo aparentemente certo, mas indo para uma direção contrária. Então, a gente tem que entender o nosso papel, os outros Cs vão complementar esse raciocínio, para que a gente aprenda a concluir, parar, respirar, entender o que tem para ser feito, para que a gente venha a colocar nas mãos de Deus os planos e Ele mostre, olha, agora vocês devem ir por aqui e fazer o trabalho, porque o mundo mudou, o que está acontecendo, olha o quadro que a gente está vivendo, a situação dramática que o mundo está enfrentando, e não se faz, eu creio que não é mais um novo, é difícil as coisas voltarem a ser como eram antes, e como que vai se pregar o evangelho a partir de então, já que não se pode ter, talvez, os encontros abertos, né? Eu creio que vamos voltar, a igreja vai ser levantada, mas eu creio que as restrições vão continuar por um bom tempo. Como que se faz esse trabalho, né? Então, a gente tem que sentar e analisar, discutir, conversar, que o Espírito Santo, pedindo a orientação dele, vai nos mostrar como atingir as pessoas nas casas e ser relevante na vida delas. Concluir. Provérbios 15, 22 nos diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, concluindo o que eu acabei de falar, a gente precisa sempre buscar finalizar os projetos para que dê abertura para novos e, de fato, Deus vai levar a fartura quando estiver aquele planejamento sendo abençoado por Ele. Caráter, muitas vezes, o caráter tem a ver, na verdade, a palavra caráter tem a ver com comportamento. Qual comportamento que nós estamos desenvolvendo? Como nós estamos agindo com o nosso próximo, com aquele que nos agride, aquele que nos faz o mal? Será que a gente está devolvendo da mesma moeda? Qual é a nossa postura como cristãos diante das pequenas coisas? E Deus ele pretende transformar o nosso ser, né? Então, voltando àquela questão, o batismo é realmente o sepultamento do velho homem, o nascimento de uma nova criatura. E
muitas vezes não é isso que acontece. E eu falo por mim, a gente se esquece muito fácil daquilo que Deus, que um dia a gente prometeu a Deus entender e praticar. E como é importante a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso comportamento estar alinhado com a nossa vida cristã. E isso tem que ser todos os dias. A vida cristã não é um ato, uma vez salvo, salvo para sempre. Estou agora assegurado, passaporte comprado, só aguardando o check-in para dar entrada no céu. Não, é muito pelo contrário, a gente é candidato ao céu. Então, nós precisamos continuamente pedir perdão dos nossos pecados, entendendo que podemos sim ter condições de superar as nossas mazelas, as nossas pecados encobertos. Temos sim essa condição pelo poder do Espírito, para que isso, então, a cada dia, o nosso caráter seja transformado por Ele, não pelo nosso esforço, mas pelo que Ele faz através de nós. Sobre caráter, alguns textos. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Miqueias 6, 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a injustiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Princípios básicos de um caráter lapidado pelas dificuldades, pela persistência em fazer aquilo que é correto, porque a nossa natureza vai sempre puxar para fazer aquilo que é errado. Então, que nós tenhamos essa mentalidade de sermos íntegros e buscar cumprir com o chamado que Deus nos fez lá antes do tanque batismal, quando ele, de alguma forma, tocou em nosso coração e nos mostrou que esse era o caminho. E o nosso caráter precisa ser lapidado, independente da nossa criação, do ambiente que a gente cresceu, que a gente carrega muito isso na forma como existimos. Então, Deus ele pretende lá nos curar, nos transformar a sua imagem e semelhança. É isso que ele deseja para que a vontade dele aconteça na nossa vida. Então, esse 6 aqui, esse 6 especificamente, tem a ver com a base, porque o caráter estando bem lapidado e você entendendo que é um pecador e precisa desesperadamente da graça de Cristo, aí ele consegue trabalhar melhor na tua vida. Competência. Esse é um C também importante, porque ele determina a nossa noção de utilidade. Às vezes nós achamos, mas eu não sei pregar, mas eu não sei dar estudos bíblicos, eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumentos. Mas com certeza Deus, ele sabe, ele conhece todos os teus dons e ele deseja enaltecê-los. Você precisa apenas se entregar e dizer, Senhor, me usa, eu me coloco à tua disposição, me mostra qual dos meus dons, daquilo que eu sei fazer, pode ser utilizado na tua obra. Eu gosto de um encontro que tivemos uma vez, uma reunião de obreiros com o pastor Iglesias, e ele comentando que na igreja central de Curitiba, eles tinham não, então tá, vamos fazer os ministérios aqui da igreja para que cada irmão possa se ocupar. Então, quais os ministérios que estavam à disposição? Se um irmão lá chegasse, qual ministério quais os ministérios que existem para eu me colocar? Ele chegava, o pastor Iglesias chegava para a pessoa e dizia, o que você sabe fazer? Eu sou cozinheira, gosto de fazer pão, então vamos criar o ministério do pão. Se criava um ministério específico para aquela pessoa e aí juntava outras pessoas nesse sentido. Então, acho muito interessante porque colocar
a oportunidade para a competência daquela pessoa ser utilizada. Alguém levantou a mão, a família Oliveira. Por favor, pode Oi, comentar. Bruno, é a Fernanda. Oi. Eu queria comentar no que você está falando. Uma vez nós fomos na Igreja Batista no batismo de um amigo. E nós fomos assistir o batismo dele na Igreja Batista, e depois do final do culto, você sai da reunião e aí você cai num salão onde tem vários estandes. E cada uma das barraquinhas é um ministério. E aí você ganha uma pastinha com um kit, assim, com um devocional, algumas literaturas, e aí você pode andar ali como quem anda por uma feirinha, aonde você se identifica que você poderia contribuir naquela comunidade. Eu achei aquilo fantástico. Fantástico, fantástico. Olha só. Então, são ideias que a gente pega e poder agregar para fazer algo novo. E a questão do ministério, então, fecha bem com que nós, na nossa comunidade ali, já cada família busca, né, desenvolver um ministério e tal. Então, isso já é simples, mais simples de nós entendermos. Mas a igreja precisa ter essa mentalidade para que cada irmão, a sua competência seja desenvolvida, que as habilidades dele, ele possa se sentir útil e que ele consiga dessa forma trabalhar para Deus. Isso até eu creio que ajuda a manter esse irmão na fé. Ele, poxa, que legal, não é só o departamento de música, os pregadores que são úteis, eu também posso ser útil na minha competência. Claro que às vezes a pessoa também não quer se envolver, ela prefere só visitar a igreja e viver a igreja como um clube, assim, né? Então, tudo bem, aí a gente não tem como forçar, mas a ideia é que a igreja estimule isso. Competência, o texto de Colossenses 3, 23, 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 3,14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, completa bem o que a gente está dizendo, de que se você tem uma habilidade, uma competência, não se sinta um incompetente, mas coloque diante de Deus, Senhor, eu quero fazer algo pela tua obra, me ajuda para que eu priorize isso, para que eu dedique tempo para isso e que eu consiga exercer esse papel na igreja e que esteja aliado à prática de boas obras e que eu consiga externar amor cada vez mais para os meus irmãos, para aqueles que nos visitam. O sexto C, o C da credibilidade. Esses últimos dois Cs aqui eu reservei para o final, porque ele tem a ver com a construção de uma vida cristã saudável, coerente. Então, nós, como remanescente fiel, como igreja dos últimos dias, né, que desejamos ser, precisamos sempre levar em conta que o mundo que nos cerca, ele é corrupto. As pessoas não confiam mais umas nas outras. As pessoas, pela questão do coronavírus, têm aumentado os casos de depressão, de divórcios, de crises, problemas familiares, uso de drogas, e as pessoas estão doidas nesse mundo. E quando ela vê uma pessoa que é diferente, ela precisa enxergar em nós, pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa fala, que nós somos diferentes, que nós temos credibilidade, que nós conquistamos essa credibilidade e não vivemos do jeitinho brasileiro, não vivemos do jeito que o mundo vive, e que eles podem ter a certeza de que somos pessoas confiáveis, somos pessoas com crédito na praça,
no sentido real da coisa. Com certeza, problemas financeiros todos nós já passamos ou podemos estar passando, mas o ponto é, se deixamos isso se tornar algo, né, predominante e não descobrimos uma maneira de resolver isso, isso prejudica, principalmente até a nossa espiritualidade. A gente não consegue ser bons dizimistas, a gente não consegue cumprir com a nossa palavra, não temos, de fato, crédito, e isso acaba sendo descoberto, e a comunidade em si, poxa, que cristão é esse que não consegue cumprir com a sua palavra ou coisa parecida? Então, a credibilidade é um fator importante, fundamental, para que a nossa pregação tenha valor. E muitas vezes a nossa pregação, ela nem é pela boca, né? Por como as pessoas nos veem, como que elas nos conhecem. Então, a credibilidade ela é fundamental, ela ser conquistada, ela não tem como eu comprar, me dá um punhado de credibilidade aí no supermercado, eu preciso conquistá-la. Isso vem dia após dia, para que o que você está plantando agora, daqui a um período, você tenha essa credibilidade, as pessoas confiem no que nós falamos. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Salmo 112, 5. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Tu vê lá no período dos reis essa mentalidade, porque eram pessoas de extrema honestidade. Então, como diria aqui no Brasil, né? Antes os negócios eram feitos pelo fio do bigode. Tu podia conhecer a pessoa pelo histórico que ela tinha. Hoje, assim, até tendo contratos, tendo papéis, se torna cada vez mais difícil de confiar. E nós temos que fazer completamente diferente. Temos que ser diferentes do que o mundo aí fora faz, trabalhando com a honestidade, a integridade, para que as pessoas vejam que somos seres de outro planeta. Somos ETs. Conhecimento. De fato, tudo que você não tem como cristão, não consegue colocar à disposição da obra, é porque muitas vezes você não sabe. Muitas vezes nós não sabemos o potencial que temos. Cada um desses Cs aqui, que é começar, eu coloquei ele no começo exatamente por isso, porque às vezes a gente fica também querendo fazer uma faculdade de teologia inteira para começar a fazer um trabalho. E muito pelo contrário, Deus ele quer que nós hajamos, se existe essa palavra, que nós tenhamos essa atitude para colocar a nossa à disposição com o que nós temos, porque o mundo lá fora precisa do feijão com arroz bem feito. Eles precisam daquilo que é básico e se reflete em ter atitudes de carinho, de dedicação, de preocupação. As pessoas elas não querem saber o quanto você sabe, mas o quanto você se importa com elas. Então é uma frase para a gente recordar, assim, elas não querem o quanto nós sabemos, elas vão querer saber depois. Vai despertar a curiosidade, vai conquistar o coração dela, e ela vai começar a te perguntar o que você sabe. Mas num primeiro momento, você tem que demonstrar o quanto você se importa de forma legítima com as dificuldades dela. Então, conhecimento é verdade, e a verdade liberta. Então, nós precisamos, muitas vezes, nos libertar até de uma abordagem que pode até, talvez, empurrar as pessoas para longe de nós. A nossa teologia ela é muito rica, e ela foi, nas últimas 2, 3 décadas, eu imagino, até transformada para uma pegada mais amorosa, porque eu tenho familiares que são da igreja lá desde a década de 70, a igreja era muito mais rigorosa em todos os tópicos, assim. Se abriu mais a mentalidade para a questão do amor, com certeza, assim, e o cumprimento da lei é o amor. E hoje, claro, a gente está vivendo um pouco do oposto, né? Muito
apelo ao amor e se perder um pouco do equilíbrio. Então, a gente tem que ter uma visão equilibrada e conseguir demonstrar na nossa vida que a gente se preocupa com as pessoas, mas a gente segue um Deus que é reto, um Deus que é íntegro e que nos pede para que obedeçamos às suas regras, porque são medidas de direção, medidas de proteção que Deus nos dá. Então, um pilar, esse 7º C do conhecimento, tem a ver com o temor do Senhor, pois é esse princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em Colossenses 2, 2-3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em 1 Reis 4, 29, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Então, que nós consigamos nessa semana que se inicia, nos apegar a cada um desses Cs aqui do sucesso cristão, de uma vida segundo a vontade de Deus, para que a gente utilize cada um desses Cs para lutarmos contra o nosso eu, temos como principal pilar, essa mola mestre da vida cristã, que é o amor, e consigamos com o conhecimento, com a sabedoria, com a credibilidade, as competências, começamos a tomar atitudes, fazer coisas para Deus, temos persistência para continuar, né? Então a constância mesmo, a consistência é muito importante, dar a conclusão para completarmos a obra, que é o grande desejo dele, que cada um de nós saibamos fazer. A gente não fique também só esperando o pastor, só esperando a liderança, mas que a gente tenha como priorizar o trabalho para o Senhor, para as coisas do céu, para que mais pessoas venham conhecer a Cristo através de nós. Então, esse é o meu desejo, a minha oração para essa noite, para essa semana para nós. Fico feliz de estarmos todos aqui e gostaria de finalizar fazendo uma oração. Vamos orar? Vamos orar. Santo e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta noite, onde podemos aqui aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Pecadores que somos, Senhor, carecemos desesperadamente da tua graça, do teu amor, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Precisamos, Senhor, da tua ajuda nesse momento tão dramático que vive a terra. Tantas pessoas padecendo, sofrendo, perdendo seus entes familiares, seus queridos. E nós, muitas vezes, Senhor, não conseguimos enxergar, se nos sentimos sozinhos diante de tanta tribulação. Mas sabemos, Cristo, que o Senhor está guiando cada um dos nossos passos, guiando cada evento, cada momento. São mais sinais de que a tua volta se aproxima a passos largos. Nos ajude, Pai querido, para nos motivarmos e consigamos executar o teu trabalho aqui na terra, para que estejamos prontos. No momento que começarem a surgir cada vez mais pessoas interessadas, a gente possa mostrar o teu amor, o teu carinho por elas. Nos dê, por favor, a tua paz. Precisamos do teu amor, da tua graça. Nos ajude essa semana a tocar no coração de pessoas, para que o teu Espírito os ajude a compreender a tua palavra, que eles enxerguem Cristo em nós. Nos dê uma boa noite agora, uma boa semana. Nos perdoe nossos pecados, nossas falhas. É o que te pedimos. No sagrado nome de Cristo, nós oramos. Amém.